Olá, tudo bem com vocês? O meu nome é Fernanda, eu sou médica, especialista em tratamento da dor e acupuntura. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui nós falamos sobre dor crônica, fibromialgia e acupuntura. E hoje eu vou trazer para vocês uma particularidade da fibromialgia, que é a síndrome das pernas inquietas. O que vem a ser síndrome das pernas inquietas? Será que só pacientes com fibro têm? A síndrome das pernas inquietas é uma alteração neurológica, muitas vezes relacionada à ansiedade, que pode acontecer em qualquer pessoa, não necessariamente portador de fibromialgia, é mais comum em mulheres e se trata de uma agonia. Nós vemos nos livros que nos dizem assim, é uma agonia nas pernas. Os pacientes dizem assim, eu tenho necessidade de mexer as minhas pernas, de sacudir as pernas. Isso pode acontecer de dia, quando os pacientes, principalmente, estão em repouso, por exemplo, sentam para olhar uma televisão depois de ter feito suas atividades, trabalhado durante o dia, e as pernas começam a se mexer. O paciente precisa mexer para melhorar aquele desconforto, aquela sensação ruim nas pernas, como eles mesmos dizem, ou, por exemplo, quando, principalmente, né, quando o paciente deita à noite para dormir e tem aquele desconforto, aquela agonia e precisa ficar mexendo as pernas. Tem relação com fibromialgia? Tem relação com fibromialgia. 10 vezes mais comum em pacientes com fibro. Não é incomum nós questionarmos no consultório, fazer a anamnese e esse paciente dizer: sim, doutora, eu não durmo, mas é porque as minhas pernas ficam se mexendo, eu tenho que mexer as minhas pernas para tirar um desconforto, não chega a ser uma dor, é uma necessidade de mexer as pernas. Então, a fibromialgia traz muitas vezes esse sintoma que piora a insônia, que já é característica da fibro. Então, é um distúrbio que nós consideramos um distúrbio do sono, porque dificulta esse paciente de pegar no sono. E, consequentemente, ele traz o cansaço diurno. Por quê? Esse paciente não consegue dormir, porque ele tem essa necessidade de ficar mexendo as pernas. E aí o sono até pode vir, só que esse movimento vai atrapalhar o paciente dormir. Eu tive um paciente há muitos anos atrás e tem a fibra, ela tem a síndrome das pernas inquietas, ela tem um componente familiar. Eu tinha um paciente que ele, o pai tinha e as filhas também tinham, e o pai dizia que ele tinha que levantar de noite para comer alguma coisa, era um senhorzinho de 80 e poucos anos, ele tinha que levantar de noite para comer alguma coisa que parecia que aquilo tirava a angústia e ele conseguia depois deitar e dormir sem ter que mexer as pernas. Então, tem pessoas que usam de mecanismos para tentar não mexer as pernas, mas é algo assim bastante agoniante, segundo as palavras, né, dos próprios pacientes. E as causas, de onde vem a síndrome das pernas inquietas? Podem ser causas, né, que nós chamamos físicas, ou seja, a genética, como eu falei anteriormente, né, pode ter um comportamento, um padrão familiar, pode ser mais comum em gestantes, mais comum em pacientes com fibromialgia, como eu falei, mais comum em mulheres, pode acontecer em pacientes com deficiência de ferro, deficiência de ferritina, e isso é muito importante que seja investigado nos pacientes com síndrome das pernas inquietas. Porque, nesses casos, tratando a causa, o sintoma vai embora. Além da deficiência de ferro, deficiência de ferritina, deve-se avaliar deficiência de magnésio, deficiência de vitamina B12. Pacientes com diabetes ou com intolerância à glicose têm mais chance de desenvolver síndrome das pernas inquietas, então é importante dosar a glicose desses pacientes. Pacientes com doenças autoimunes têm propensão a ter mais síndrome das pernas inquietas. Pacientes com neuropatias nas pernas, com distúrbios nos nervinhos das pernas, que a gente chama de inervação periférica, também podem ter, além da dor neuropática, podem ter também a síndrome das pernas inquietas na ânsia de, ao mexer as pernas, aquela dor ir embora. Então, é muito importante a avaliação laboratorial desses pacientes, de se investigar essas deficiências de vitaminas, a glicose, doenças autoimunes e até mesmo, né, a dor neuropática, a neuropatia das pernas, que aí pode ser necessário até uma eletroneuromiografia,
que é um exame que se faz com agulhas, um exame que faz um traçado, um registro da condução desses nervos, pode ser importante para fazer esse diagnóstico e se repor essas vitaminas ou o ferro para que esse paciente deixe de ter sintomas. Uma outra causa pode ser a causa medicamentosa. Algumas medicações, como o haloperidol, a risperidona, a fluoxetina, a sertralina, que são medicamentos relativamente de uso comum, podem causar síndrome das pernas inquietas. Também o consumo elevado de álcool, o consumo elevado de café pode causar sintomas por serem, né, o café, no caso, o chimarrão, estimulantes, podem levar, então, à síndrome das pernas inquietas também. Relação com a fibromialgia, infelizmente, é uma relação alta. Pacientes, como eu mencionei anteriormente, é 10 vezes mais comum em pacientes com fibro, que já tem dor, já tem cansaço matinal, já tem distúrbio do sono. A síndrome das pernas inquietas pode agravar esse quadro. E como tratamento, nós temos aqui, conforme os exames, pacientes com deficiência indeterminada no ferro, na ferritina, no magnésio, diabetes, devem ser encaminhados para estes tratamentos específicos. Pode que o paciente tenha tudo normal, os valores laboratoriais normais e ainda assim tenha pernas inquietas? Pode. A pregabalina é uma medicação que também é utilizada. Alguns benzodiazepínicos também são utilizados para diminuir esse sintoma da agitação das pernas. A higiene do sono melhora em muito, então, todas as medidas que façam com que esse paciente durma melhor, todas as medidas que reduzam o estresse e a ansiedade, muitas vezes tendo que se tratar essa ansiedade do paciente para que ele melhore das pernas inquietas, tudo isso é útil para que esse paciente venha ter menos desses sintomas. Os exercícios, e aqui uma ressalva, de preferência que esse paciente não faça exercícios próximo na hora de dormir, ele deve fazer exercícios ao longo do dia, não muito tarde da noite, por quê? Porque ele pode ficar agitado e isso pode levar, então, a desencadear a síndrome das pernas inquietas na hora de dormir. Então, exercícios também são muito importantes e a acupuntura, pelo seu papel de melhorar a condução nesses nervinhos, na inervação periférica, pela melhora, o aumento dos níveis de serotonina que a acupuntura traz, o aumento dos níveis de endorfina, a indução do sono, muitas vezes auxiliada pelo tratamento com a acupuntura, ela também tem se mostrado muito favorável no tratamento da síndrome das pernas inquietas. Então, se vocês têm esses sintomas associados ou não à fibromialgia, seja no repouso durante o dia, parou para ler a televisão, as pernas não param, ou deitou à noite, não há posição para que as pernas fiquem confortáveis, procure o seu médico, faça essa avaliação laboratorial e comece o tratamento para que vocês tenham mais qualidade de vida, menos cansaço e vivam melhor. Um grande abraço.